Sabe aquele ditado que fala sobre telhados de vidro? A sabedoria popular já sabia o que somente agora os gestores públicos começam a perceber. O vidro tem o seu lugar sim na construção civil, mas em hipótese alguma ele pode ser o protagonista. Engenharia sem sapatênis Pocket. Doses homeopáticas do nosso podcast. Os prédios de vidro começaram a aparecer com força nos arranha-céus após a metade do século passado. Naquela época não usava-se ar-condicionado como usa-se hoje. E essa informação você deve prestar atenção porque será muito importante. O vidro foi utilizado por várias questões. Para construir é mais rápido e simples fazer uma fachada inteiramente de vidro. As peças vêm da indústria prontas para o canteiro de obras e monta-se rapidamente. Do ponto de vista estético, os arquitetos abraçaram a ideia pela sensação de contemporaneidade que o vidro passava. O vidro contrasta completamente com as paredes de tijolos. Para quem está dentro desses arranha-céus de vidro, é uma sensação de estar dentro da natureza, flutuando sobre a cidade. E na época nós usávamos petróleo como se não tivesse amanhã. A energia usada nos prédios era desconsiderada. O vidro é um dos piores materiais em quesito térmico. Ele deixa a temperatura à vontade para fazer o que quiser dentro do prédio. Você pode nunca ter entrado num arranha-céu de vidro, mas você sabe instintivamente que se sua casa fosse feita desse material, no inverno você iria ficar batendo queixo e no verão morrendo de calor lá dentro. E envelopar um prédio com esse material do ponto de vista térmico sempre foi uma péssima ideia. Mas como a humanidade sempre demora muitas décadas para perceber as burrices que faz, agora finalmente uma das cidades expoentes do mundo começa um movimento que deveria ter começado 30 anos atrás. O banimento de prédios de vidro. Esse Pocket é um oferecimento de LibreOffice, porque seu rim vale muito. E começa por Nova York. Finalmente se deram conta que usa-se uma enorme quantidade de energia para aquecer esses prédios no inverno e esfriar eles no verão. Mas você poderia dizer, se entra mais luz, não economizaria energia? E eu digo, jovem gafanhoto, não, não e não. Atualmente as luzes são de LED e por isso consomem pouquíssima energia. Já para refrigerar esse prédio gasta-se muito mais energia. Então não compensa. O pico de energia das nossas cidades mudou de horário. Antigamente era pelas 7 da noite e agora é pelas 4 da tarde. Isso é porque é o horário que os ar-condicionados bombam pelo país. Então, se você quer economizar energia num prédio, deve focar no seu maior inimigo, que é a climatização do ambiente. Construindo com materiais energeticamente eficientes é a solução para evitar o consumo de energia posterior. E nessa estratégia os vidros não são bem-vindos. Mas e aqueles vidros duplos, triplos, com gases inertes dentro, películas reflectivas e o escambau? Bom, isso são tecnologias que a indústria desenvolveu para tentar mitigar essa enorme fraqueza do vidro. E mesmo assim não são tão eficientes quanto os outros materiais. E ainda assim custam uma banana. Até porque no final das contas você precisa de massa, e isso carece nos vidros. Por isso as paredes de locais frios, como Rússia, são de material e passam mais de 50 centímetros de espessura, só assim para se proteger do frio. Nesse caso, infelizmente, a tecnologia não conseguiu resolver o problema ainda. Por último, temos um caso curioso: pássaros mortos, porque os pássaros não conseguem ver o vidro e dão de cara nele. Alguns grandes prédios de vidro têm funcionários somente para recolher as carcaças desses infelizes. No entanto, existem sim vidros que são feitos para ser vistos por pássaros também. Raramente usados, pois poucas cidades no mundo obrigam, e certas coisas só obrigando mesmo para funcionar. Esse Pocket é um oferecimento de gelatina balística de sagu. Porque, convenhamos, quem é que come aquilo? Pois bem, então esses símbolos de luxo e ostentação, os prédios de vidro finalmente começam a ver o início do fim nas economias globalizadas. E resta aos arquitetos a tarefa de combinar os vidros com outros materiais que compõem uma fachada de modo a manter a eficiência energética ao mesmo tempo que mantém uma permeabilidade visual agradável. Como arquiteto, eu posso dizer claramente,
Os prédios de vidro existem muito mais devido aos incorporadores, que são os proprietários dos prédios em construção, do que pelos próprios arquitetos. Como o vidro é um sinal de luxo, nós somos levados a projetar com ele, mesmo contra nossos instintos. Os bombeiros começaram a nos auxiliar proibindo fachadas inteiras de vidro. E é por isso que você está vendo os novos prédios de vidro com as abas externas que dividem andares. Aquilo é para o fogo não subir de um andar para o outro. Agora o prefeito de Nova York dá um segundo passo para nossa libertação. Não posso ficar mais feliz que isso. Sim, eu sou estranho. Próxima estação, Siqueira Campos. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. É aqui que eu desço. Esse Pocket foi um oferecimento de Indústria Petroquímica. Há mais de 100 anos regulando a temperatura do seu banho de mar. E o salve do episódio vai para o canal do YouTube Cheddar, que costuma fazer reportagens boas sobre urbanismo. Aqui é o Arquiteto Cândido e até a próxima.